nós estamos abrindo o programa de hoje, fazendo a nossa saudação ao professor Marco Aurélio Oliveira. Marco Aurélio, popularmente chamado e carinhosamente chamado por Chiru, é o responsável pelo Centro de Formação e Capacitação de Atletas de Futebol do Grêmio Esportivo Petrópolis, que vai indo às mil maravilhas. Que beleza, realmente. O Gaúcho tem nova diretoria. Esse é o presidente, o atual presidente do Conselho Deliberativo, Luciano Azevedo. O Guto fica na primeira vice-presidência, o Flávio Bevenhu na segunda, e já anuncia o novo técnico, novo velho técnico para a temporada de 2024, Wanderson Pereira. O Wanderson, para quem lembra, é filho do Gilberto Pereira, foi um zagueirão que treinou o 14 de julho na época e que nos deu grandes alegrias. E que as alegrias venham também com o Wanderson, que está nos devendo realmente uma subida para a divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul. Talvez seja em 2024. Aliás, é uma promessa do atual e novo presidente do Esporte Clube Passo Fundo, do Esporte Clube Gaúcho, o deputado Luciano Azevedo. Muito bem. Passo Fundo marca nova data para a Copinha Sub-20, tendo em vista as instabilidades do tempo, e ela vai começar provavelmente na segunda quinzena do mês de novembro. O nosso abraço ao campeoníssimo de kart, Breno Rubim, campeão em Venâncio Aires. Ele é treinado atualmente pelo Paulo Sodré e sua equipe, mas foi projetado no kartismo pelo saudoso João Batista Sonda Lima, de saudosa memória, nosso querido Tite, que começou com esse menino aos 12 anos de idade e estava levando a sério realmente o trabalho e nos deixou repentinamente. Mas vai o nosso abraço para o Breno, para o seu pai, para os seus familiares e para a grande torcida que faz com que o Breno se projete realmente entre os melhores do kartismo no Rio Grande do Sul. E por falarmos em Breno, tem o Breno Moraes da Silva, um menino que joga nas categorias principiantes. 2014, se eu não estou enganado, é isso, professor? 2014... futsal e futebol de campo. Ele é um articulador no futsal, faz muitos gols e este menino será assunto também que vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Joga com o Guilherme Vendelino. O Guilherme Vendelino é goleiro projetado pelo Grêmio Petrópolis e está também no Juventude de Caxias do Sul. É exemplo do Breno, que foi requisitado pelo Juventude para uma disputa de Copa Extra em Porto Alegre no último final de semana. A dupla Grenal, meu Deus do céu, é gangorra para lá, gangorra para cá. Grêmio perde no meio de semana, se recupera no final de semana, no sábado, em cima do América Mineiro, numa virada que ninguém esperava e tal, mas aconteceu e, consequentemente, o Grêmio fica entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro, praticamente garantindo Libertadores da América do ano que vem. E o Internacional, quando se esperava uma reabilitação total realmente, parou diante do Coritiba. Quem diria? Menosprezou o Coritiba? Talvez. Teve uma expulsão a 9 minutos de partida, perdeu o seu zagueiro titularíssimo e, consequentemente, desandou a maionese. Porque o Cudê levou nada mais, nada menos do que 20 minutos aproximadamente, 20 minutos para colocar um titular ou reserva na equipe, um zagueiro titularíssimo, esperou tomar o gol de 1-0 do Coritiba para depois fazer a movimentação. E continua insistindo com o Depena, porque dá pena ver este jogador de futebol deslocado para a ponta esquerda, tendo o Pedro Henrique, jogador de velocidade, assistindo o péssimo trabalho no banco de reservas. São assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Aguarde um momento só, depois do intervalo.
Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do Bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação. É com o Dantas. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nós estamos conversando a partir de agora com o professor Marco Aurélio. Ele é professor de Educação Física e responsável pelo Centro de Formação e Capacitação de Atletas de Futebol do Grêmio Esportivo Petrópolis. Aliás, já é uma figura carimbada no nosso programa, porque nós temos que divulgar as coisas que são nossas, professor Marco Aurélio. Tudo de bom? Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Fernando, pessoal aí da Retaguarda, que sempre nos recebe com muito carinho aqui na TV Passo Fundo. E é uma imensa alegria, e sabe que um convite seu não se pode negar, um baluarte do esporte Passo Fundo, então a gente tem que estar sempre presente. Bondade sua. E divulgar as coisas que a gente faz durante todo o ano e estimular que o esporte Passo Fundo como um todo cresça e que cada um tenha o seu espaço dentro do que merece. O Passo Fundo suspendeu a realização do torneio que estava programado, a Copinha Sub-20, tendo em vista as instabilidades do tempo. O Esporte Clube Gaúcho tem nova diretoria e a expectativa é para o ano de 2024. O que te parece, professor Marco Aurélio? Você que já militou no Gaúcho, no 14 de julho, no Esporte Clube Passo Fundo, aliás, subiu com o Passo Fundo, esteve no futebol do interior aí, se não estou enganado aí, com Venâncio Aires, com Santa Cruz do Sul. Me corrige se a minha memória está falhando. Jorge, do interior, começa de Bagé a menos os times lá da Santa Vitória do Palmar, mas a grande maioria, Bagé, Guarani, Inter Santa Maria. Então, tinha vários clubes do interior do Rio Grande do Sul. Uma experiência Avenida. E uma bagagem enorme, não, professor? Graças a Deus, eu tive um certo sucesso no futebol do interior, graças a Deus. Tive 6 acessos na minha carreira, tive acesso de Série B para C, C para B. Fui campeão dessa Copa, que hoje se intitula a Copa da Federação. Tivemos o Gaúcho, uma certa época, um passo da Série B do Campeonato Brasileiro. Levamos o Passo 2 vezes a Série A, uma vez da divisão, o Gaúcho da Série C para B, da B para A. Então, fizemos uma historiazinha aqui no futebol do Passo Fundo também. Mas
sempre com os pés no chão e acreditando sempre no melhor, para que a gente possa desenvolver o trabalho com muita competência e dedicação. É bom lembrar, Marco Aurélio, que você também esteve no exterior, não é? Eu tive na Arábia Saudita por 2 temporadas, estive nos Emirados Árabes. E esses convites para ir para a Arábia Saudita foram feitos por quem? Por amigos seus? Por indicação? Como é que funcionou? Eu sempre, às vezes, eu conto essa história que o futebol é uma coisa muito dinâmica. E naquela época, a primeira vez que fui para a Arábia Saudita, eu estava em Palmeiras das Missões. Fomos campeão da divisão de acesso invictos com o Bebeto, Deus o tenha, o nosso grande artilheiro. E de lá surgiu o convite de um empresário que estava lá no estádio. Veio falar comigo naquela época, eu não dei muita bola, né? Não, que eu vou te levar para a Arábia Saudita, porque o teu time anda bem. E nós fizemos uma campanha irrefutável aquele ano. Fomos campeão da Série C com o Gaúcho e levamos todo o time do Gaúcho lá para Palmeiras das Missões e fomos campeão da divisão de acesso. Estou muito bem lembrado. Inclusive estive lá fazendo o meu trabalho junto com a emissora que me pagava na época, que era a Rádio Planalto, não é? E enfrentamos duras realidades lá, porque a torcida não poupava ninguém, né? Nem a própria imprensa. A Palmeiras das Missões, é uma pena que o futebol tenha acabado naquela região lá, das Missões lá, hoje está penando, mas é muito difícil enfrentar palmeirense lá. Era um senhor vinculado com a Brigada Militar? Sim, o Capitão Vieira. Vieira. Hoje está na ativa, estão tentando ressurgir o palmeirense. Então, como eu estava contando a história, não dei muita bola na época, né? Não, vou te levar para papai, pediu meu número e um dia estou em casa, terminou o campeonato, graças a Deus obtivemos o êxito. Tocou o telefone, o celular, eu lá no fundo da minha casa, tem que embarcar amanhã para a Arábia Saudita, tem que dar um jeito de passaporte. Então, da rodoviária de Palmeiras das Missões, em menos de 72 eu estava em Hertford, na Inglaterra. Então, para ver como é muito dinâmico o futebol. Quando a gente pensa que tá, não tá. E quando pensa que tá, pode não tá. Na Arábia Saudita, naquela época, você contatava com jogadores de que origens? Brasileiros, tinha o Macedo, tinha um monte, jogou no Grêmio, nacionalidades croatas, tinha muito na época, portugueses, espanhóis, conheci o Rui Costa, que foi o Vicente Dal Bosque, conheci o próprio Filipão, trabalhando no Al-Shabaab, conheci um monte o Maturana, que também foi treinador da Colômbia, tinha jogadores de renome internacional já na época. E os estádios que hoje, que tem a Liga Saudita, que é muito badalada, são os mesmos, as mesmas estruturas. Então, tive praticamente disputando a Copa do Golfo Pérsico, disputamos a Copa da Liga Saudita com o Al-Hilal, com o Al-Ittihad, com o Ettifaq, com o Al-Nassr, que são times, na Arábia Saudita, cada príncipe é dono de um time. O Al-Hilal e o Al-Nassr são os times mais poderosos, porque detêm da família real saudita. Na Arábia Saudita, o pessoal não faz jogos, a exemplo que faz no Brasil. Se, de repente, domingo, quarta, domingo, não, né? Não, geralmente porque o domingo deles, da Arábia Saudita, é sexta-feira. Então, geralmente, os jogos são na sexta-feira e na segunda-feira tem a rodada do Saudita. E geralmente é depois das 19 horas. Agora que estão tentando mudar um pouco para tarde, por causa da Europa, enfim. Mas, geralmente, os jogos são noturnos lá na Arábia Saudita. E pela segunda vez, você foi chamado por quem? Na época, eu recebi um convite, foi de um treinador alemão, até não sei a pronúncia do cara, mas ficamos muito pouco tempo lá. Naquela época, ficamos 3 meses só nos Emirados Árabes também, rodando lá para o campeonato. Mas foi uma experiência também muito boa, disputamos a Copa do Golfo Pérsico e foi uma experiência muito boa, que eu levo para o resto da minha vida e tenho muitas histórias do mundo árabe para contar. A gente vai aprendendo, não é, professor? Disputamos jogos na Palestina, disputamos jogos em Israel, então hoje a gente vê esse lado do mundo conflituante, né? O sofrimento daquele pessoal. Então, o Oriente Médio, infelizmente, é um barril de pólvora, né? Já naquela época, Riad tem 10 bases americanas e eles estavam bombardeando o Afeganistão, o Irã, o Iraque, então é uma situação bastante complicada. A guerra lá é infinda, né? O povo palestino é muito sofrido. Desde os tempos bíblicos, né, seu Jorge? Então, é uma ameaça permanente, o terrorismo. Nós mesmos, sempre em contato com a Embaixada do Brasil na época, porque sempre... E foi naquela época que eu estava lá que deu
o ocorrido das Torres Gêmeas, então os nervos ficaram bem à flor da pele. 2011, né? Fomos de jogar no Iraque sem torcida, fomos jogar com os times da Palestina sem torcida, tinha mais pessoal do exército no campo do que propriamente torcida. Tu vê, é uma história longa que você tem para contar para a gente aqui e para os telespectadores, porque quem viveu sabe como funciona o número de atentados naquela região da Palestina, na faixa de Gaza, né? São uma região muito rica do planeta, né? O que Deus não deu na superfície, deu no subsolo, que é o petróleo, mas isso já está mudando. Veja só, Dubai, nos Emirados Árabes, hoje é considerada a Veneza do Oriente Médio. Riad é uma cidade muito grande, então são metrópoles que eles têm muito dinheiro e eles conseguem. Hoje, veja, a Liga Saudita levando nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar. E eles têm que sobressair de alguma maneira, porque o petróleo um dia vai acabar, então eles vão ter que ser referência a alguma coisa. O Neymar se deu bem lá, não é? Mas, lamentavelmente, vai ficar fora das participações da sua equipe aproximadamente 6 a 8 meses, no meu entender. É uma boa recuperação, 6 meses depois já vem a fisioterapia, a transição. Olha, para voltar bem em alta performance, como é um atleta do nível do Neymar, em um ano. E não é mais criança, né? Não, já tem lá seus 30. Mas hoje em dia a medicina esportiva está tão avançada que o que a gente duvidava há alguns anos atrás, hoje está praticamente operando com um milagre. E essa indenização, será que a CBF patrocina, ficha, ou como é que fica? Depende do que estiver no contrato, né, Jorge? Se está assinado o contrato... Mas se está a serviço da seleção brasileira, a serviço da seleção, ele tem que corresponder e arcar com todas as despesas, né? Que eu acredito que pro time do Al Hilal não seja problema a despesa, né? Exatamente. Grana não é problema. Mas como é que você deu essa guinada, professor Marco Aurélio? Do campo de futebol, da preparação física de jogadores e tal, para a formação de atletas para o futuro? Isso é um sonho antigo, né? A gente não é preocupado e não somos o dono da verdade. Mas a gente vendo o futebol hoje do jeito que está, você vê um lateral que não sabe cruzar, um meia que não sabe fazer o domínio. É muita, como é que eu vou dizer para vocês assim, não é trabalhado os fundamentos na base. Então, a gente vivendo no campo profissional, via as dificuldades daqueles meninos que chegavam num time profissional, muitas vezes para fazer teste, ou fazer teste num grande clube, o que os caras olham, se ele tem um bom passe, uma boa técnica, um bom domínio... Fundamentos, né? Se você não tiver... Adianta um atacante que não sabe dominar, fazer um giro, bater com o pé direito, bater com o pé esquerdo, ter o fundamento do cabeceio, um zagueiro que tem que saltar com o braço aberto, braços a nível do ombro e testar. Tanto vê aqueles meninos saltando aqui. Então, esse foi um dos principais. Você vê hoje na TV, seriado brasileiro, jogadores que devem ter bons empresários, porque fundamento, vão ali de fundo, sabe cruzar, bota por cima do gol, bota um certo passe de 2 metros, ou a ansiedade do jogo, ou não teve fundamento. Eu acompanho via TV, logicamente, não é? Os grandes clubes, os ditos grandes clubes do futebol brasileiro, e que erram passes de metro e meio. Isso não tem como absorver, não é? Jorge, com os campos que são hoje, olha, eu digo às vezes ali no treinamento para os meninos, cara, você vai pegar um campo bom, não tem como você repasse, você tem que aprender a bater na bola. Eu me lembro do Tite, quando o Tite falava, a batida na bola tem que ter um som só. Quando tiver 2 sons, é aquele pá, pá, já foi, não passa. Não é o artigo. Não é o artigo, é aquela batida seca, tipo um microfone do que uma TV tá transmitindo, aquela batida seca, pum, tipo, na época tinha vários chutadores, hoje em dia você não vê, raramente você vê gol de falta no Brasil. Me aponta um batedor de falta hoje no futebol brasileiro. Lembrou muito bem, né? Depois de Zico, né? Raramente existem, por quê? Não se treina mais fundamento. O último que passou pelo Esporte Clube Passo Fundo, para se ter uma ideia, foi Cláudio Freitas, né? No Internacional mesmo, qual foi o último batedor de falta que o Inter teve? Eu me lembro do Valdomiro, que eu era guri, eu me lembro do Valdomiro, fazendo gols de falta, Lula fazia gol de falta, mas de lá para cá, Falcão,
O Alessandro fez alguns gols de falta, mas repetidamente você sabia que cair ali na perna da área era meio gol. Não tem hoje no futebol brasileiro. Hoje o Alan Patrick se projeta como E já é um jogador já de uma certa idade, né, Jorge? O Alan Patrick deve estar na casa dos 30 e poucos, né? Mas e os jovens? Eu vejo o Internacional lançando jovens, que nem ontem lançou um menino lá com 17 anos, entrou ansioso no jogo e já fez um pênalti. O Renato tem os defeitos dele, mas o Renato sabe a hora de lançar os meninos. Jogou 2 meninos na fogueira lá, contra o Flamengo, se deu bem. Um, inclusive, já está de malas pronto para a Europa. Então, essa é a função da categoria de base. Se não der para jogar no time principal, pelo menos fazer um investimento, né? E possa, com esses meninos, investir no time profissional. Você falou tem que ter estrela, e estrela tem o Renato Portaluppi. A estrela que acompanha o Eduardo Cudê não é a estrela cadente, né? Olha, o Cudê tem os méritos aí, mas eu, na minha simples opinião, né, eu acho que a leitura do jogo do Cudê é um pouco confusa. Às vezes, quando o time está bem, ele dá uma desarmada. Eu não sei, teve um jogo, se não me falha a memória, o Internacional dominando o jogo, de repente ele me tira o Alan Patrick, que é o único articulador que o Internacional tem. Aí ficava aquele balão, área, ataque. Aí bota o Ener Valencia, coitado lá, correr, dar bota pro lado direito, pro lado esquerdo, e ele não é um 9 de ofício. O Ener Valencia é um jogador mais de um meio 9. E aí fica ele lá, sem a bola passar pelo meio campo. O futebol, a base é o meio. Se você não tiver um meio de articulação, um meio de chegada, dificilmente É você espinha vai chegar. dorsal, né? Não tem. Então o futebol tá assim, é difícil. Me diga também um 10, a maioria às vezes me pergunta aí o pessoal do interior, Marcos, não conhece um meia, aquele meia articulador, aquele que pifa o cara, tipo o Soares ontem tá fazendo a vez. Que bela jogada do Soares, né? Aquele tapinha seco, botou o Galdino na cara do gol. Então são jogadores diferenciados. E vejam, estão todos passando dos 30 anos. A nova geração, difícil tem. Tanto é que a seleção brasileira hoje dá nos nervos de ver. Exatamente. Não sou o dono da verdade, estou aqui em Passo Fundo, capital do mundo, graças a Deus, mas a gente tem uma certa experiência de futebol, uma certa vivência que a gente pode falar o que tem que ser. E espero que aqui em Passo Fundo também façam a base forte, procurem fazer uma base forte, não parceria, tem que fazer uma base. Cada clube tem que ter sua parceria ou tem que fazer a sua base. Passo Fundo é uma cidade com 300 mil habitantes, nós vamos conseguir formar 2 plantel ou um plantel com sub-15, sub-16, sub-17, para depois galgar o profissional, aí nós temos que abandonar mesmo. O Passo Fundo está tentando assim, não é? Eu não sei se lá no Gaúcho, me parece que ainda não evoluiu, né? Olha, nós estamos tentando fazer a nossa parte, né? Infelizmente, a gente não consegue ainda federar o Grêmio Petrópolis, que era uma ambição nossa, porque hoje é muito caro para federar, né? Então, a gente busca parceria, quem tiver disposto a fazer uma parceria. Nós temos uma comissão técnica de qualidade, nós temos bons valores. Esse ano a gente foi campeão sul-americano sub-17. Temos aí liderando os campeonatos regionais, todas as copas, até o futsal nosso hoje em evidência. Nós temos o JEP Futsal hoje, comandado pelo Everton Rigo, que é referência. Estamos liderando a Série Prata, a Série Ouro, em várias categorias, sub-11, sub-13, sub-15, que é até o nível que nós fazemos. Então tem que olhar com mais carinho os nossos meninos de Passo Fundo. Muito bem. Por falar em meninos de Passo Fundo, o Breno Moraes da Silva é um menino de 9 anos que foi projetado pelo Vila Nova Independente e que já foi requisitado pelo Juventude de Caxias para uma disputa de uma competição em Porto Alegre. E eu estou mostrando aí alguns lances desse menino. É o menor, é o 7, não é? Que se projeta, que se sobra a bola ele põe, como está fazendo nesse momento aí. É filho de um grande amigo nosso e neto do seu Altemir da Silva. Altemir ali do Pet Shop da Avenida Brasil, não é? Uma figura tradicional e que, logicamente, está tentando incentivar o menino, que além de bom de bola, é bom de escola. Isso é muito importante. Vai, portanto, aí o nosso abraço para o Breno Moraes da Silva, para o seu pai, a sua mãe, seus avós, que incentivam realmente.
e que a nível de futuro possa nos dar grandes alegrias, meu caro Marco Aurélio. Isso é importante, estimular as crianças no esporte, porque o esporte, se não for um atleta de alta performance, pelo menos vai ser um cidadão de bem. Muito bem, é o que se espera realmente. Um abração pro Breno, então. Nós vamos, senhoras e senhores, a um breve intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do Bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação. É com o Dantas. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpesul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também na Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Pode nos acionar através do aplicativo tvpassofundo.com.br do seu celular e, consequentemente, estamos conversados. Olha, acho que correr essa prova vai ser um momento muito feliz da minha vida por tudo que eu já passei. Este é o depoimento do Guilherme Kurtz, que está viajando hoje para os Jogos Pan-Americanos 2023, a serem realizados no Chile e que podem dar uma vaga para o Mundial do ano que vem. Que maravilha! Boa sorte para você. E tem um outro detalhe também que o Guilherme Kurtz diz sobre o atletismo. Isso é muito importante. O atletismo é solitário e é só eu e o Florenal aqui treinando, não tem ninguém vendo. E esse é um esforço diário que eu faço, declarou o Guilherme Kurtz. Mais uma vez, sucesso para você, meu caro Guilherme.
Agora nós vamos ao... Alô, pessoal, aquele abraço. O futsal foi eliminado nesse fim de semana pela Copa dos Pampas, né? E, nos pênaltis foi eliminado pela equipe de Horizontina e com isso agora só resta o Gauchão. Já no meio da semana tem outra decisão contra a equipe do Lagoense, que é uma boa equipe. Só para ressaltar que para mim na Copa dos Pampas a Ágil de Guaporé vai ser a campeã tranquilo e se preparem. Depois de 12 anos, só para fazer um lembrete aqui, depois de 12 anos, finalmente Guaporé inaugurou um ginásio de primeiro mundo. Também um ginásio muito bonito, segundo as informações que tem. Claro que o mais bonito de todos é o nosso do Clube Comercial. Esse aí superou as expectativas para mim. Só o de Joinville é superior ao nosso. E se nós conseguirmos colocar em atividade o Teixeirinha, nós vamos ter os 2 melhores estádios, ginásios do sul do Brasil. Mas esse é um outro assunto que depende de vontade política. E, enquanto isso, o Passo Fundo busca pelo menos chegar à final do Gauchão. Houve muito desgaste por lesão, trocas de técnico durante o ano. Faz parte. Mas se puder manter o máximo, seria bom para conseguir manter 2 quartetos com padrão A. A vinda de 2 jogadores em nível de seleção, Jackson, né, e Cabriúva, fizeram a diferença e o reflexo está lá. A torcida lotou todos os jogos do Passo Fundo Futsal. E o lembrete para você que não se associou, não teve mais lugar no último jogo. Teve gente voltando para casa, porque não tinha mais lugar, porque há umas regras técnicas para serem cumpridas. Eu, tranquilamente, para mim, tinha mais de 2.500, 2.800 pessoas lá. Para não dizer 3.000, não vou exagerar tanto. Mas, super lotado, ginásio, torcida numa boa, educadíssima, aplaudiu, Força Jovem fazendo a festa. De parabéns ao nosso futsal, em parte estrutural. Estamos no caminho certo. Podemos ser campeões gaúchos? Podemos. Mas, para o ano que vem, quem quer sonhar com uma liga, vamos ter que trazer, no mínimo, mais uns 2 Cabriúva e Jackson e dispensar alguns que realmente, para mim, não fecharam a expectativa. Mas eu não vou falar em nomes, porque a temporada ainda não encerrou. Mas já começa a se pensar no planejamento para o ano que vem. Enquanto isso, o Gaúcho escolheu sua nova diretoria, Luciano Azevedo assumiu, né? Mas tudo bem, montar diretoria... Qualquer um monta. Eu quero ver montar um time de chegada. Isso que eu quero ver. Que pra mim, o Gaúcho estava morto. Com essa renúncia aí, pra mim o Gaúcho não vinha mais. Uma dívida aí de, segundo fiquei sabendo, mais de 200 mil só com o futebol. E com o ginásio junto, que tem que fazer uns reparos, vai em torno de 600. Não sei se é verdade. Não posso afirmar porque eu não vi, não tenho prova. Mas que a dívida gira em torno de 200 mil por baixo, é o que eu sei. Então, haja dinheiro. Da onde vai sair dinheiro? Se de 200 mil moradores, população de Passo Fundo, o Gaúcho não tinha 100 sócios, então, para mim, time sem torcida não existe. E, para encerrar o nosso consolo, vamos torcer que nessa semana o nosso Guilherme Curtis, o nosso garoto de ouro, traga uma medalha dos Jogos Pan-Americanos e, mais do que isso, que alcance o índice para ir para Paris o ano que vem, representando o Brasil, em especial a nossa cidade de Passo Fundo, um atleta que surgiu do nada com um grande talento. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Ótimo. Na sequência do programa, estamos conversando com o nosso entrevistado hoje, que é o professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio, responsável pelo Centro de Formação e Capacitação dos Atletas de Futebol do Grêmio Esportivo Petrópolis. Conte um pouco, Marco Aurélio. Já estamos aí há mais de 2 anos, né, trabalhando. Há quanto tempo você está com esse centro de formação? Fizemos agora, no último dia 21 de agosto, 2 anos em atividade. 2 anos. E até foi uma grata surpresa, nós não esperávamos ter essa sucesso.
essa repercussão. Sucesso e trabalho ao mesmo tempo, mas hoje nós contamos lá na nossa sede, lá treinando quase que diariamente, quase 280 meninos. E abrimos agora também a iniciação dos 4 aos 8 anos, ali na sede do Society Boca Juniors, aqui perto da TV. E em breve vamos reativar o futebol feminino também, que é uma das ambições nossas também, é reativar o futebol feminino. Isso é importante. Quantos atletas já foram carimbados pelo Grêmio Petrópolis para irem para outras agremiações? No caso aí, o futebol do interior. Eu sei que vocês têm um contato direto aí com Caxias do Sul. Eu sei que vocês também falam com o pessoal lá da capital, da dupla Grenal. Como é que está esta situação, Marco Aurélio? Olha, teve um menino no nosso, aí o Matheus foi aprovado no Grêmio, mas agora surgiu uma outra oportunidade para ele, para ir para o exterior. No dia 28 de dezembro, se der tudo certo, ou ele embarca para a Arábia Saudita ou para os Estados Unidos. Esse menino, qual é a função dele? Atacante do lado, extrema 2005, muito bom jogador. Foi aprovado no Grêmio, mas como nós colocamos ele na mão de um empresário aí que olhou e gostou do menino, está fazendo essa mão para nós. E dia 28 de dezembro ele embarca ou para os Estados Unidos aí, ou para a Arábia Saudita. Quando você fala 2005, é 18? É 18 anos. É 18 um atleta diferenciado mesmo. Eu já havia falado dele algum problema. E nós temos hoje um menino oriundo do Grêmio Petrópolis fazendo sucesso na Liga de Futebol Universitário, que é o Francisco Raul, até permita a família usar o nome dele. É um dos artilheiros da Liga Universitária nos Estados Unidos, também em 2005, Francisco Raul. Muito bem. E temos atletas hoje disputando a Liga Serrana pelo Brasil, do Farroupilha. Inclusive tem um atleta que pertencia ao Grêmio Petrópolis, hoje o Goiás tem interesse nele. Mas a gente não pode revelar um nome ainda, porque ainda são negociações, e tem vários clubes aí interessados em ter os nossos meninos nas suas fileiras. E agora uma das grandes apostas nossa é que no segundo semestre nós vamos participar do Gauchão Sub-20. Então já foi alinhavado uma costura com o clube do interior aí, e pretendemos disputar o Sub-20 e provavelmente o Sub-17 também. Muito bem. Esses jogos serão realizados no campo do Grêmio Petrópolis. Não há deslocamento para outro estádio. E uma das coisas que a gente quer é que seja efetuados os jogos no Grêmio Petrópolis. Para isso nós estamos agora com um cronograma de várias melhorias de vestiários. O nosso campo já vai ser aumentado também, murado. Então nós temos um projeto ambicioso, né? Porque hoje para federar é difícil. Então você tem que fazer parcerias. E nada impede de nós termos outras parcerias, até mesmo com equipes aqui de Passo Fundo que têm interesse em fazer essa parceria. Porque o gauchão são sub-15, sub-17, sub-20. E nós temos matéria-prima para todas essas categorias. Muito bem. É Gaúcho e Passo Fundo realmente que devem contatar com vocês, não é? Se eles tiverem interesse. Quando você fala que tem matéria-prima, não é? Consequentemente, deve ser absorvidas pelos nossos 2 representantes. Se eles tiverem interesse, nós estamos à disposição. Nós porque nós não podemos também impedir dos meninos de jogarem onde eles quiserem. Muito bem. Vocês estão trabalhando hoje com aproximadamente um número de quantos atletas? Nós temos a categoria iniciação dos 4 aos 8 anos, depois temos a categoria sub-11, temos a categoria sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20. Hoje treinando nas equipes de competição e nas equipes de iniciação em torno de quase 280 atletas. Muito bem. Só no Grêmio Petrópolis ou não? Vocês utilizam outras canchas esportivas, né? Nosso cronograma de treino é o mesmo. Os horários, até eu se vocês puderem colocar aí, nós temos uma parceria com a Brigada Militar, lá que nos cede 2 vezes por semana no campo do 3º RPMON. Nos dias de chuva nós temos o Brasil Society, que nos cede aqui na frente do Stock Center. E agora fizemos uma parceria com o Boca Juniors, que é aqui perto da TV. E também temos o campo do São Luís Gonzaga à disposição para treinamento. Então nós temos 3 locais de treinamento, além do campo do Grêmio Petrópolis, que praticamente a gente só usa para jogos. Exigência dos meninos,
o período escolar. Esse não foge à regra. Exatamente. Inclusive, nós temos horários ao turno inverso escolar, o pessoal que estuda de manhã treina à tarde, e o pessoal que estuda à tarde treina de manhã também, com os horários em cada categoria. Você falou em infraestrutura, nós temos alguma imagem aí para projetar via drone? Sim, temos se puderem colocar. Aí está, já está na tela, hein? Veja que o Grêmio Petrópolis tem um dos melhores acessos da região. Ali tem os trevos que vai para o norte, para o sul, enfim, todas as direções. Muito bem, aí está. Uma pena que essa filmagem não mostre também os atletas praticando, né? Estão lá no campo ali. Agora, uma visão mais em cima ali, essa categoria sub-17 que está treinando nesse momento aí. Foi feito agora no... É futuro uma arquibancada no Grêmio Petrópolis ou não? Se vocês repararem lá naquele barranco lá, tem uma arquibancada ecológica, mas com o tempo e a chuvarada aí meio que já foi. E nós pretendemos agora murar ali com o presidente Diego, nós estamos fazendo uma campanha para murar em troca de publicidade para jogos da federação. Foi todo telado, mas queremos remodelar ainda. Agora aparecem ali os meninos... O campo é impecável, um dos melhores campos da região, né? O Grêmio Petrópolis hoje. Temos aqueles 2 campos de futebol 7, também um é iluminado. Temos o salão de festas e lá no fundo antes do início da mata, tem o quiosque lá e a nossa secretaria. Aquele outro salão que aparece ali não pertence ao Grêmio Petrópolis, não? Não, aquela parte do fundo ali é de uma empresa, até não me recordo do que é aquela empresa ali. Mas a facilidade de acesso realmente impressiona. Não, ali atrás, vem da Cumetasa, já sai para o trevo da UPF, já desloca, vai para Carazinho, já sai para o norte do estado, Erechim, Vacaria, vai a Santa Maria, a Santa Catarina, aliás. Muito bem. E vocês estão recebendo ainda... meninos e meninas ou não? Todos os dias tem chegado novos atletas em todas as categorias. Aí a gente vai separando pela qualidade técnica, vai encaixando nas devidas categorias e aí vai vendo o estágio, se encaminha para a competição ou vai para a escolinha. 2 anos de trabalho. Alojamento para esses meninos já foram projetados ou ainda está no papel? Olha, o alojamento hoje, desde daquele incidente que teve no Ninho do Urubu, ficou muito complicado o alojamento, né? Que teve aquele incidente com aqueles meninos. Então, hoje a fiscalização é muito rígida em termos de alojamento. Tu tem que ter IPI dos bombeiros, tem que ter uma série de coisas. E aí, nós temos até espaço, mas aí nós temos que remodelar e fazer. E o gasto é muito alto, neste momento, para alojar meninos. Mas isso não está descartado. Futuramente, quem sabe, nós teremos alojamento também. Outros meninos de outras categorias, você falou da categoria de 17 a 18 anos. E os meninos das categorias mais baixas em idade, também tem futuro lá ou não? Tem, nós estamos dos 4 anos hoje, com o professor Fabiano fazendo um grande trabalho lá, que é a iniciação, trabalhando bastante a psicomotricidade. Temos atletas de 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7, até os 8, que é a categoria iniciação. Depois dos 8 já são direcionados já para a sub-11, até o que é o teto da sub-11, que daí já começa as competições a nível regional. O ano que vem talvez recebemos o convite para participar da Noligaf, que é uma competição muito importante, né? Já que a gente não pode federar, mas temos que ter competições para amadurecer esses meninos aí na competição. Você fala, a gente não pode federar. É muita exigência, é muita grana que envolve. Qual é o processo que está dificultando esse trabalho, Marco Aurélio? Não, é financeiro. Então, nesse primeiro momento, a nossa prioridade é melhorar a nossa infraestrutura. Para você, Jorge, hoje, para federar um clube, 560 mil. Muito. R$500 milhão. R$500 milhão. Né? Então não é fácil desembolsar R$500 milhão. Tem que fazer muita campanha, tem que ter um quadro social forte, tem que ter patrocinadores fortes. E então neste primeiro momento fica inviável. Mas quem sabe, nós conversamos já com a federação, há uma previsão de que possa baixar isso aí, porque teve muitos aventureiros que federaram os times e deixaram os times jogados por aí. Hoje existe uma penca de clubes federados que estão inativos. Então, o próprio presidente da federação, vocês façam parceria, que vocês podem pegar o CNPJ dessas equipes que não estão em atividade, vocês podem jogar em Passo Fundo sem problema algum. Muito bem. Fugindo um pouco, não é? E continuando aí,
Esses dois clubes que subiram para a divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul em 2024. O Guarani de Bagé e o Futebol Clube Santa Cruz. Qual a tua impressão depois do acesso dessas duas equipes? Será que eles vieram para passar rapidamente, como já aconteceu com o próprio Guarani de Bagé ou não? Olha, o que eu posso lhe dizer, Jorge, o Guarani, infelizmente, teve a fama de subir e descer. Mas, pelo que eu acompanho, o presidente, o Tato Moreira, é meu amigo particular, estão fazendo uma infraestrutura, estão melhorando o gramado, já estão começando cedo, estão contratando bons atletas do interior, aí, rodados, atletas de alto nível. Eu acredito que o Guarani venha para ficar. O Clube Santa Cruz teve uma infelicidade, caiu um ano, mas é um clube de muita tradição. Exato. Muita tradição, sempre fez boas campanhas e eu acredito que o Santa Cruz venha para ficar. Muito bem. E os nossos clubes aqui que nos representam, Passo Fundo, Esporte Clube Gaúcho, sempre ficam na pendência, não é, de um resultado positivo, de um gol, de uma classificação. Você acredita que 2024 seja o ano da redenção do nosso futebol ou não? Tomara, né? A gente fica torcendo com eu como passo-fundense e sou oriundo dos clubes da cidade, que foram os clubes que me deram a oportunidade para mim ser o que eu sou hoje no futebol. Não sou muita coisa, mas tem uma rodagem, mas graças aos clubes. Então eu torço para que o gaúcho, o Passo Fundo, encontre o seu sucesso, o seu caminho e que faça boas campanhas e que inevitavelmente subo de divisão. No Campeonato Brasileiro de Futebol, o Botafogo está queimando aquela gordurinha que tinha feito durante todo o primeiro turno. O que te parece, assim, essa queda de produção do Botafogo? Olha, Jorge, eu já passei por várias situações, às vezes está com 12 pontos na frente, é aquela acomodação natural, que é do ser humano, aquela zona de conforto. O Botafogo está na zona de conforto, mas a gordurinha dele de 12, 11 pontos já foi para 6. E 6 é 2 jogos. Onde der 2 tropeçadas, 2 derrotas seguidas, quem está em segundo já alcança. Ou ele engrena, volta a ganhar novamente, ou está fadado a morrer na praia. A saída do técnico do Botafogo teve alguma influência ou não? No teu entender? Olha, eu acho, pelo que eu li, o que eu acompanhei do futebol assim à distância, a gente não pode julgar, mas os próprios jogadores é que quiseram a saída do treinador, né? Dizendo que ele estava muito exigente, que não estava afrouxando, mas enfim, era o que estava dando certo, né? Exatamente. Botaram o que eles quiseram, agora estão sofrendo as consequências na escolha. E o Palmeiras do Abel vai correndo por fora, né? O Palmeiras é o seguinte, é o time que tem bons valores e tem muito dinheiro. O Palmeiras nunca pode ser descartado, né? Mesmo que a gente sabe que o futebol é um esporte de um ápice só, o Palmeiras teve sua ascensão e é difícil você se manter no teto sempre. Eu acho que o Palmeiras pode chegar, mas eu acho que dessa vez não. Mas tudo pode acontecer nessa reta final. O Grêmio, com os últimos resultados, estabilizou, não é? Olha, eu tenho acompanhado o Grêmio. O Grêmio tem sorte. Ele não apresenta aquele futebol vistoso. Exato. De toque de bola, de infiltração, de rodar. A zaga é muito confusa. Daí eu fico o Luizito Soares resolvendo pro Grêmio sozinho. E o Vila Sante, né? E o Vila Sante. Eu pego muito no pé do Cristaldo, mas eu acho um jogador muito interessante, porque o Cristaldo é o que dá o bote e ainda chega na frente para fazer. No último jogo resolveu a situação do Grêmio. Então, né? Até o Renato... Fez o gol e o Renato sacou do time. O Renato, quem sou eu para falar do Renato, né? Mas o Renato às vezes se apaixona por alguém e não adianta, né? E ele morre abraçado com os caras. E ele tem sorte, ele é campeão de tudo, então ele pode fazer o que ele quiser. O Internacional parecia que havia engrenado depois do Grenal. Dizem que o Grenal arruma a casa, não é? Arrumou momentaneamente. E o debate total aí para cima do Coritiba. Quem esperava esse resultado, mesmo com a expulsão do zagueiro a 9 minutos de partida? Olha, nem eu, escutando ontem pela Sport TV, nem o narrador acreditou no que estava vendo. Todo o pessoal que estava no Beira-Rio ficou incrédulo com a atuação do Internacional. Um time apático, o Coritiba.
Pela minha experiência, o pior jogo desse jogar é contra esses times que estão com a corda no pescoço. Porque eles já estão assim, ó, nós já estamos rebaixados, o que vier para nós é lucro. Esse largo é que nem cachorro louco em cima dos ossos. E foi o que aconteceu. O Curitiba, veja o Grêmio com o América, penou com o América. O Internacional não ganhou do Curitiba porque o ataque foi ineficaz. O Ener Valencia, com toda essa experiência, perdeu um gol de cabeça. Só ele. Quantas bolas o Inter teve na cara do gol e não tiveram a competência de fazer? O Curitiba teve 2 gols de pênalti, 2 erros bizarros do Rocher e do outro zagueiro do Internacional lá. E um outro menino de 17 anos fez 2 pênaltis num jogo. E decidiu o jogo. Entendeu? Isso falta um pouquinho ainda de maturidade para o Internacional. Tem o Alan Patrick e faz falta o mercado. Não dá, o mercado é velho, mas é o mercado que ajeita aquela zaga do Internacional. E sem o Vitão, que é um dos zagueiros mais regular, aí a maionese desandou mesmo. O Vitão fez uma falta enorme. Ele deve estar pensando até agora, o que eu fui fazer? Né? Eu até acredito que a falta não teria sido tão exagerada, mas o VAR chamou porque teve na origem um outro lance do jogador do Curitiba, fez a mesma falta parece que no Arangues, e no VAR nem chamou o árbitro para ver o lance, e deu somente o amarelo pro cara, e na sequência o cara fez o gol, no terceiro gol do Curitiba. Você falou muito bem sobre o VAR, né? O VAR tem comprometido, no meu modo de entender, tem comprometido. Favorece um, alija o outro e tal, e cria dificuldades para a própria arbitragem, não? Exatamente, eu vejo a demora, às vezes, na efetivação do VAR. 7 minutos e meio para definir. Até eu acompanho a Liga Saudita, a Liga Europeia, é questão de minuto, para tanta decisão, fico pensando, e o brasileiro não perde aquela mania, fechou, vai todo mundo para cima do árbitro. Tu vê os jogos da Europa, ninguém chega perto do árbitro, fica conversando, não deixa nem o cara tomar decisão. Aí demora mais. É coisa do brasileiro, né? Tem que ser um pouquinho mais pontual a questão do VAR. Muito bem. É o que nós esperamos, mas continuamos esperando, meu caro Marco Aurélio, e o VAR continua fazendo as brajeiradas que com certeza dificultam o trabalho do próprio árbitro. O árbitro joga para cima do VAR o comprometimento. Aquele pênalti que não foi dado contra o Grêmio, pelo amor de Deus, aquilo lá não precisa nem de VAR, né? O juiz assume a responsabilidade e vai. Aí os caras do VAR ainda também se eximiram da responsabilidade. Você fala de que jogo? O jogo é Grêmio e Corinthians. Sim. Aquele pênalti escandaloso. Qualquer leigo que não tenha visto o VAR, sabe que aquilo foi pênalti. A próprio Congresso Nacional chamou o árbitro para depor no Congresso. Então, tu imagina a polêmica que deu um lance do VAR. E o próprio impedimento, não é? Sim. As dificuldades de interpretação. Para traçar uma linha, e hoje tem que esperar na sequência, o cara ir lá pegou a bola para depois marcar o impedimento. Dá o impedimento na origem, acaba ali, como era antes. Agora eles pegam a bola, vão estar lá, que nem onde deram a arrancada, foi até ali. E se vai na linha de fundo e segura a bola lá, faltando 2, 3 minutos, será que vai mandar voltar o impedimento? Pois é. É umas coisas assim que o futebol moderno não, o futebol eles fazem as coisas, em vez de ajudar, atrapalha. Para encerrar, o futebol dos alas, me parece que não está vingando no futebol brasileiro. Eles recebem a bola na linha divisória e acabam procurando recuo e não avançar para o ataque. O futebol brasileiro ficou futebol medroso. Não tem mais aquela infiltração. Criatividade, bota a bola no volante, já faz a ultrapassagem e vai para a linha de fundo cruzar, como nós tínhamos o saudoso Vacaria, como nós tínhamos vários laterais que fizeram sucesso no Brasil. Hoje não se vê mais. É aquele toque chato, toque, bola pro goleiro, tanto é que as lambanças que fazem por aí, que você agora pegaram a mania de falar que o Brasil está jogando com 2 pontos. Não é 2 pontos, um tem que marcar e o outro tem que atacar. Aí vão botar o Rodrigo e o Vinícius Júnior, os dois do mesmo lado. Os dois não sabem marcar. Aí, como é que tomamos gol do Uruguai? Exatamente. O futebol não inventa. É 4-4-2, 3-5-2, é 11. Tu não pode limitar a criatividade do jogador. Agora, botar 2 jogadores da mesma qualidade de um lado, convenhamos, né? Muito bem. Professor Marco Aurélio, a gente poderia conversar aí o resto da noite, da tarde e tal,
sobre futebol, o andamento do Grêmio Petrópolis e tal, mas ocasiões não vão faltar. Na TV Passo Fundo, canais 26 e 526. Tudo de bom para vocês. Um bom começo de novembro. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.